Olá, pessoal. Nesse vídeo, falaremos sobre ondulatória. Assunto: fenômenos ondulatórios. Este é o mapa mental 4 de 7. Primeiro fenômeno que vamos analisar: reflexão. Reflexão é o fenômeno em que a onda incide sobre uma superfície e retorna ao meio de origem. Vamos mostrar inicialmente de forma unidimensional, numa corda, por exemplo. Nesta primeira figura, a corda está presa a uma extremidade fixa. Quando a onda incide sobre esta superfície, retorna invertendo a fase. A extremidade reage à energia da onda. Já na segunda figura, a extremidade é livre, pode se mover, portanto, não reage. Isto significa dizer que a onda reflete em concordância de fase. Portanto, para saber se uma onda vai sofrer reflexão em concordância ou oposição de fase, você tem que analisar que tipo de extremidade existe. Podemos analisar também bidimensionalmente a reflexão. As linhas vermelhas são cristas de ondas. A linha azul é o raio de onda. Quando uma onda incide numa superfície e reflete, ela mantém simetria. Isto significa dizer que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O comprimento de onda e a velocidade também não se alteram, pois não houve mudança de meio material. Da mesma forma, a frequência permanece constante. A única coisa que pode se alterar é a fase da onda. Se essa extremidade for fixa, inverte. Se a extremidade for livre, mantém a fase. Segundo fenômeno: refração. Refração é a passagem de uma onda de um meio material para outro. Analisando unidimensionalmente, numa corda, por exemplo, observe que a refração, passagem da corda mais grossa para a corda mais fina, ou passagem da corda mais fina para a corda mais grossa, ocorreu sempre em concordância de fase. A refração é sempre em concordância de fase. Porém, sempre que ocorre refração, também ocorre reflexão. A reflexão pode ser em concordância se a extremidade for livre, ou oposição de fase se a extremidade for fixa. A energia original da onda se divide em duas partes, em duas quantidades de energia. Uma refratada, sempre em concordância. Outra refletida, que pode ser concordância ou oposição. Bidimensionalmente, podemos fazer a mesma análise. Cada uma das linhas vermelhas corresponde a uma crista. A linha azul é o raio de onda, a direção em que ela se move. Na refração, a passagem de um meio material para outro obriga a mudança de comprimento de onda, de velocidade e de ângulo, de acordo com a lei de Snell. Seno de I sobre seno de R, I e R são os ângulos de incidência e refração. É igual a N2 sobre N1. N é o índice de refração. Igual a V1 sobre V2. V é a velocidade. E é igual a lambda1 sobre lambda2. Lambda é o comprimento de onda. Observe nesta equação que ângulo, velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais. Isto significa dizer que o aumento de um produz o aumento do outro. O índice de refração é inversamente proporcional a todas as outras grandezas. Isto significa dizer que, se o índice aumentar, todas as outras grandezas diminuem. Último detalhe importante a respeito de refração é que a frequência
e a fase permanecem constantes. Terceiro fenômeno, difração. Difração é a capacidade das ondas de contornarem obstáculos. Neste exemplo, cada linha vermelha corresponde a uma crista. As linhas verdes são os raios de onda. E nós temos aqui um obstáculo com um furo. Quando a onda passa pelo furo, ela começa a contornar o obstáculo, contornar a abertura, se espalhar, ocupar espaços que antes não ocupava. Difração ocorre com qualquer tipo de onda. Porém, existem condições. Quando o comprimento de onda da onda é muito parecido com o diâmetro do furo, do obstáculo, a difração é acentuada. É o que ocorre, por exemplo, com o som. Esta figura seria a representação geométrica da difração do som. Quando o comprimento de onda é muito diferente do diâmetro do obstáculo, muito maior ou muito menor, a difração é mínima. Por exemplo, a luz. A luz sofre difração mínima ou nula. Quarto fenômeno, ressonância. Ressonância é a transferência de energia de uma onda para outra onda ou um corpo quando as frequências de vibração do corpo e da onda coincidem. O exemplo mais comum é o forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas emite um tipo de onda eletromagnética chamada micro-onda. Esta micro-onda entra em ressonância com a água. A frequência de vibração das moléculas de água é a mesma frequência de vibração da micro-onda. As moléculas de água recebem a energia da micro-onda e aumentam a vibração. Aumentar a vibração é aumentar a temperatura. A condição para que ocorra a ressonância é que as frequências do corpo e da onda sejam iguais. Polarização. Polarizar uma onda significa eliminar todas as direções de vibração da onda, deixando prosseguir apenas uma. No nosso exemplo, uma onda de inúmeras direções de vibração passa pelo polarizador vertical, que só permite vibração vertical. Essa é uma onda que foi polarizada. A polarização só acontece com ondas transversais. Não ocorre com ondas longitudinais, porque as longitudinais já possuem apenas uma direção de vibração. Elas já são, naturalmente, em sua origem, polarizadas. Último fenômeno, interferência. A interferência ocorre quando duas ondas se cruzam, sejam por superposição ou em um ponto. Podem existir dois tipos de interferência que estão ilustrados nesta figura. No primeiro caso, uma onda crista com outra onda crista se cruzam. No ponto de cruzamento, ocorre um aumento de amplitude. As ondas se somam. A interferência, então, é dita construtiva. Na segunda figura, uma onda crista interfere com uma onda vale. Se cruzam nesse ponto de cruzamento, crista e vale se subtraem. E aí o resultado é uma onda menor do que as originais. Esse tipo de interferência é destrutiva. Nessa interferência destrutiva, se as duas ondas tivessem o mesmo valor de amplitude, o resultado seria nulo. Importante lembrar que a interferência só ocorre no ponto de cruzamento. Observe nas figuras que depois do cruzamento, depois da interferência, as ondas voltam a se propagar como se nada tivesse acontecido. Esta é uma análise unidimensional. Vamos tentar fazer agora uma análise bidimensional.
F1 é uma fonte de ondas. F2, outra fonte de ondas. Essas fontes são coerentes. Isto significa dizer que emitem ondas de mesma frequência e mesmo comprimento de onda. E elas estão em concordância de fase. Isso significa dizer que se sai crista de uma fonte, sai crista da outra fonte. Essas ondas se movem sobre uma linha, sobre um raio de onda, até se cruzarem no ponto P. No ponto P, ocorrerá interferência construtiva ou destrutiva. Simples. Se chegar crista com crista das ondas, é construtivo. Vale com vale também é construtivo. Crista com vale, destrutivo. Como saber se no ponto P chega crista de uma onda e vale da outra onda? É só olharmos as distâncias. X1 é a distância da fonte F1 ao ponto P. X2 é a distância da fonte F2 até o ponto P. O primeiro cálculo que fazemos é o cálculo do ΔX. ΔX é a diferença das distâncias. Após o cálculo do ΔX, dividimos por lambda. Lambda é o comprimento de onda de qualquer uma das duas ondas. Se ΔX sobre lambda for um número inteiro, a interferência no ponto P é construtiva. Se ΔX sobre lambda for um número metade, meio, 1,5, 2,5, 3,5, se for uma metade, então a interferência é destrutiva. E se ΔX sobre lambda for outro número qualquer, que não seja inteiro ou metade, a interferência é parcial. O n, neste caso, é qualquer número inteiro positivo, incluindo zero, um número natural. A interferência bidimensional também pode acontecer por superposição. Primeiro exemplo, primeira situação de superposição. Onda de batimento. Ocorre quando duas ondas de frequências próximas, de frequências parecidas, se superpõem. Imagine a onda verde sobre a onda azul. Em alguns pontos, a interferência é construtiva. Em outros pontos, a interferência é destrutiva. Alternadamente, então, teríamos construção, destruição na onda de batimento. A onda resultante de batimento tem a frequência como sendo a média das frequências das duas ondas originais. Então, se for necessário calcular a frequência da onda resultante, basta fazer a média das frequências originais. Porém, pode ser perguntado também qual a frequência dos batimentos. O que é isso? A frequência dos batimentos corresponde ao número de vezes que constrói ou destrói por segundo. O número de interferências construtivas ou destrutivas por segundo. Nesse caso, a frequência dos batimentos é apenas a diferença entre as frequências das ondas originais. O módulo é utilizado apenas para evitar que ocorra algum sinal negativo. Por fim, onda estacionária. Onda estacionária é a superposição de duas ondas idênticas que se movem em sentidos opostos. Quando isso acontece, já que as ondas são idênticas, para cada instante nós podemos ter interferência totalmente construtiva, ou totalmente destrutiva, ou totalmente construtiva, ou totalmente destrutiva, e assim por diante, alternadamente. Se nós pegarmos todas estas figuras vermelhas e sobrepusermos, colocarmos uma sobre a outra, o resultado será uma onda desse tipo. Essa é uma onda estacionária. Cada um destas partes, cada um destes gomos da nossa onda, chama-se ventre ou fuso. A metade de baixo ou de cima do ventre chama-se lóbulo. Os pontos que representam interferência destrutiva. Os pontos sobre o eixo da onda é chamado nó.
A distância entre dois nós consecutivos ou dois ventres consecutivos é sempre metade de lambda. E entre um nó e um ventre é lambda sobre 4. As ondas estacionárias, elas são obtidas com muita facilidade em instrumentos musicais, de corda, sopro ou percussão. Nós vamos estudar as cordas e os tubos sonoros. Muito bem, pessoal. Encerramos o mapa mental 4 de 7 sobre fenômenos ondulatórios no assunto de ondulatório. Um abraço.